Agora nós vamos apresentar um artifício que vai nos ajudar a compreender, a fazer uma visualização das linhas do campo elétrico, do vetor campo elétrico no espaço. Agora nós vamos apresentar um artifício que nós chamamos de linhas de força, que Faraday, Michael Faraday, criou para que nós pudéssemos fazer uma visualização do campo elétrico. Essas linhas de força, ou linhas de campo, elas não se constituem numa entidade real, tá? Porém, elas nos ajudam muito na visualização do campo elétrico, que este sim é uma grandeza física real. Para a construção dessas linhas de força, que ora nós chamaremos aqui de linhas de campo, nós vamos ter algumas regras. Vamos começar pela primeira. A primeira regra diz que o vetor campo elétrico, ele é tangente às linhas de campo. Esta linha verde aqui que vocês estão vendo é uma linha de força, uma linha de campo. Então, em cada um de seus pontos, há um vetor campo elétrico que tangencia, tá? Então, aqui ao ponto A, nós temos a tangente aqui a este ponto, o campo elétrico 1. No ponto B, tangente aqui, um campo elétrico E2 e assim por diante. Vamos para a regra número 2. Duas linhas de campo nunca se cruzam. Vamos lá, vamos admitir que isso seja possível e vamos dizer por que isso não pode acontecer. Então, nós desenhamos aqui duas linhas de força, uma linha 1 e uma linha 2. Essas linhas estão se cruzando no ponto A. Então, seguindo a primeira regra, que diz que o campo elétrico é tangente a essas linhas naquele determinado ponto, então o que vai acontecer aqui? Para a linha 1, eu terei no ponto A a tangente, que é o campo E1. E na linha 2, tangente é o ponto A, eu terei o campo elétrico E2. Ora, por que isso é estranho? Por que isso não é permitido? Porque o campo elétrico, ou um campo qualquer, ele é definido univocamente, ou seja, unicamente para cada ponto do espaço. Se duas linhas se cruzam, eu terei para um mesmo ponto dois valores de campo, dois vetores, E isto não pode, porque para um campo, todo ponto do espaço tem somente o valor ou um vetor associado. Então, a partir dessa ideia absurda, nós vemos por que duas linhas de campo nunca podem se cruzar, pois isso pode gerar uma ambiguidade, naquele ponto do espaço em relação ao valor do campo elétrico considerado, não só o valor, mas também sua direção e seu sentido. Terceira regra, a intensidade do campo elétrico, ou seja, o módulo do campo elétrico, é proporcional à densidade de linhas, em que essa densidade que eu me refiro seria que, já que eu faço um desenho aqui no plano, seria a quantidade de linhas por unidade de área, tá? Então vamos lá. Para entender bem essa regra, eu vou fazer aqui um quadradinho para pegar uma determinada área desse espaço e ver quantas linhas cabem ali, tá? Então vou colocar aqui. Vamos pegar então esse quadradinho e colocar ele bem aqui, tá? Agora eu vou copiar esse quadradinho para garantir que fique do mesmo tamanho e vou colocá-lo em outra região do espaço, tá? Olha, o que eu posso concluir? Nesta região aqui que eu coloquei, tá, nós notamos que há mais linhas por área, para uma mesma área, do que nessa segunda região. Se há mais linhas por área, significa que a densidade de linhas é maior, Significa que onde a densidade de linhas é maior, o que vai acontecer? O meu campo elétrico será mais intenso do que numa região onde a densidade de linhas é menor, tá? Então, quando você for fazer uma figura,
e naquela região há mais linhas por área, aquela região será mais intensa do que numa região onde há menos linhas por área. Para que a gente possa entender melhor a construção dessas linhas, vamos visualizar essas linhas num contexto em que nós temos aí cargas pontuais. Tá? Vamos começar por elas, que é mais simples. Nós começamos então supondo duas cargas de mesmo valor, tá? Só que sinais opostos para que a gente possa ver a diferença entre elas. Tá? Vamos supor que essas duas cargas estejam totalmente isoladas uma da outra, ou seja, elas não enxergam uma outra. São cargas que estão sozinhas, isoladas no espaço. As cargas positivas, nós vimos que o campo elétrico gerado por elas tem caráter de afastamento, ou seja, as linhas de campo aqui representam isso apontando para fora da carga, radialmente. Ou seja, radialmente sai do centro para fora. Tudo bem? Já a carga negativa tem as mesmas características, porém, ela gera um campo de aproximação, então as linhas chegam nela radialmente para dentro. Tá? Nós podemos dizer, então, que a carga positiva seria uma fonte dessas linhas. As linhas nascem dela. E para a carga negativa, elas seriam sumidouros ou solvedouros de linhas, ou seja, as linhas morrem ali, né? Elas são concentradas, elas convergem na carga negativa. Porém, nós sabemos que estas linhas de força ou linhas de campo não são entidades reais, né? Elas são apenas artifícios para a gente conseguir compreender qualitativamente o comportamento do campo elétrico numa determinada região do espaço. Então, como ficariam de fato os vetores? Nós vimos que pelas regras lá de construção das linhas de campo, de Faraday, o vetor campo elétrico é tangente a essas linhas. Ora, se essas linhas aqui são retas, a tangente a uma linha reta é outra reta. Então vamos lá. Suponhamos que eu vou considerar que este ponto aqui é mais próximo da carga, aqui, um pontinho bem próximo, e aqui seja um ponto P. Eu vou pegar uma régua para que a gente possa aqui alinhar, né, a nossa linha, já que ela vai estar alinhada com a linha de campo, o vetor, né? Então está aqui, ó. Vou desenhar aqui, já dá para a gente visualizar. Então, como ela aponta para fora o campo elétrico, porque é uma carga positiva, né? Então, este E, tá, da carga positiva no ponto P seria algo do tipo. Tá? Agora, supondo que essa carga aqui, né, seja igual a essa, porém com sinal oposto, vamos pensar agora que eu vou agora representar o campo elétrico, melhor dizendo, numa posição mais afastada. Então, eu vou pegar aqui este ponto mais afastado aqui, ó. Tá? Ponto Q, um pouco mais longe. Então, como é que vai ficar o desenho? Então, aqui, ó, eu terei este campo agora apontando para dentro. Tá? Este campo está apontando para dentro e você pode notar que ele é menor em módulo do que aquele. Por quê? Porque ele está mais longe, né, da carga, ou seja, o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Né? Então, o campo elétrico da carga menos na posição Q, tá? No ponto P. Tá? Outra maneira que a gente pode imaginar sobre essas cargas é que se eu dobrasse o valor dessa carga, o que eu teria? Eu teria o dobro de linhas de campo, indicando que a minha densidade de linhas, tá, por área, né, seria muito maior. Né? Então, se eu dobrasse a carga, significa dobrar o número de linhas de força aqui. Tudo bem? Então, essa é uma maneira da gente representar aí, a linha de força para cargas isoladas. Agora nós vamos ver como seria um par de cargas, né, de sinais opostos, como seria o comportamento das suas linhas de campo. Vamos por simplicidade aqui, supor também que a carga positiva e negativa tenham a mesma
carga em módulo, tá? Aí o que vai acontecer? Nós vemos que, como já sabíamos, a carga positiva é um nascedouro dessas linhas, e enquanto a carga negativa acaba sendo um ponto onde essas linhas aqui são absorvidas. Ela, então, seria um sumidouro das linhas. Tá? Então, você vê que essas linhas, né, se distorcem de modo a formar, então, este padrão. Tá? Então, com as linhas lá chegando do infinito na carga negativa, saindo para o infinito da carga negativa, e aqui, nessa região entre as duas, o campo mais intenso, né, ele tem mais linhas aqui, ó, do que nas bordas, ou seja, de modo a região onde tem mais linhas por área é uma região mais intensa desse campo. Agora, que é importante frisar, né, que esse desenho dessas linhas de força ou linhas de campo, elas na verdade são do campo resultante da interação dessas duas num determinado ponto. A gente pode utilizar o princípio da superposição para ver isso. Ó. Vamos fazer o desenho. Vou aqui pegar a régua, né, já que é ajustada, eu vou tentar nesse ponto aqui. Já está alinhada a régua para cá. Então, vou fazer aqui uma linha vermelha que vai representar a direção, né, do campo elétrico que eu quero aqui nesse ponto. Tá? Vou fazer a mesma coisa agora para a carga negativa nesse ponto também que eu estou considerando ali, ó. Tá? Passando aqui pelo centro, vamos tentar ser fiel à figura, tá? Beleza. Então aqui, ó. Aqui eu vou fazer agora com a linha azul para falar que é dessa carga negativa aqui, ó. Então as linhas saindo aqui do centro e indo para lá. O que vai acontecer, né? Eu já posso desenhar aqui, então sobre essa linha o campo elétrico desta carga azul aponta para cá. Vamos dizer que ele é maior, né, porque está mais próximo. Tá? Já o da carga positiva, né, tá? Vou colocar aqui com a linha vermelha, ela já aponta para cá. Ó. Vou colocar setinhas. E ele é menos intenso também. Tá? Então eu poderia colocar aqui agora assim, ó. Este aqui é o campo elétrico da carga mais. E este aqui, o campo elétrico da carga menos. Tá? Este aqui é o E menos. Olha, se eu utilizar agora a regra do paralelogramo para desenhar o vetor resultante, olha que eu vou ter aqui, ó. Então eu vou desenhar aqui com uma linha preta aqui agora, para você ver, ó. Uma reta paralela a esse. Agora uma reta paralela ao vetor azul. Essa aqui é a chamada regra do paralelogramo, né? E aí o que vai acontecer? O meu vetor resultante, ele aponta, né, aqui, né, para cá. Bem, o desenho não ficou muito legal, né, mas dá para ver que este vetor preto é o vetor resultante. E olha que legal, dá para ver, de fato, que este vetor, né, é tangente a esta linha aqui, ó, esta linha aqui, tá? Ou seja, então o vetor campo elétrico, ele é resultante, né? Ele é tangente a essas linhas de campo, tá? Indo um pouco mais para cá, eu tenho aqui para um par de cargas de mesmo sinal, tá? Então o que vai acontecer é que, como não existe um sorvedouro de cargas, né? Ou seja, uma carga negativa, ambas irão se divergir aqui, é como se elas estivessem, né, causando uma repulsão. Isso aqui representa uma repulsão entre elas. De modo que, se elas forem iguais, bem aqui neste ponto, vai ser uma região onde não vai ter campo resultante, né? Porque neste ponto o que acontece? Ela vai gerar um campo aqui para cá, essa outra vai gerar um campo para cá, e aí elas vão se cancelar, né? Dando um campo elétrico resultante zero, bem na posição, nessa região aqui, né? Justamente
como se espera, né? Bem, espero que vocês tenham entendido aí as interpretações das linhas de força, né? E agora possam trabalhar melhor com esse conceito.